Fazia muito tempo que a gente não tinha um mercado da bola tão agitado quanto a gente teve nessa temporada aqui do futebol brasileiro. E é por isso que na lista do Foot Prime de hoje a gente vai falar sobre as 10 melhores contratações do futebol brasileiro nessa janela de transferência, beleza? Mas antes eu quero pedir pra você que, se você não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora, meu amigo, pra você apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse e de vez em quando tem uma listinha aqui no canal também, beleza? Agora vamos lá, diretor, roda a vinheta. Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa? Quem fala é o Rodrigo do canal Foot Prime, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço, esse canal que é meu, é seu, é nosso. E hoje a gente vai falar sobre as contratações que o futebol brasileiro fez nessa janela de transferências. Chegaram nomes importantes, a gente tá falando de Lucas, Rames Rodrigues, Ener Valencia, jogador que teve em Copa do Mundo, Veríssimo, jogador de seleção brasileira, tava no Benfica, veio emprestado depois de lesão. Tem muito nome pra gente falar aqui e alguns nomes vão ficar de fora e por isso eu quero dividir essa troca de ideia com vocês, beleza? Então a gente vai do 10º até o primeiro aqui, falando um pouquinho sobre cada um desses jogadores e como eles podem somar para os clubes. Normalmente o critério que a gente vai utilizar nessas listas é justamente do impacto do jogador, pelo nome que ele tem, pela carreira que o jogador tem e também, claro, do impacto que ele vai causar no clube. E é assim que a gente começa falando justamente do Jean Lucas, contratado pelo Santos. O Jean Lucas não é o maior nome dessa janela de transferência, mas é um jogador que chegou para o Santos e impactou demais o time, porque o Santos tinha uma deficiência técnica no meio campo, uma questão até de intensidade no meio. O Lucas Lima é um jogador que a gente já viu mostrar muito talento, mas nos últimos anos ele decaiu muito e não fez a diferença no Santos. Algo que a gente viu que o Jean Lucas conseguiu mudar no Peixão. É claro que o Mandorinha só não faz verão, o Santos conseguiu se reforçar com outros jogadores também nessa janela de transferência, mas indiscutivelmente, apesar do talento do Dodô, que também jogou bem ali no Santos na primeira passagem, o Jean Lucas chega agora para somar demais e eu acho que ele tá entre as 10 melhores contratações aí dessa janela de transferência, tanto é que o Flamengo tinha interesse no jogador e ele só optou pelo Santos porque ele quer jogar, nada de banco. Agora uma outra boa contratação, que embora ainda não deslançou, mas eu acho que foi uma excelente contratação, foi o Marinho pelo Fortaleza. Cara, a gente tá falando do Marinho, que é um jogador que oscilou, teve clubes que ele foi bem, clubes que ele foi um pouco menos bem assim, a gente pode falar que teve clube até que ele foi mal, como é o caso do Grêmio. O Marinho, nos clubes do Nordeste, sempre conseguiu jogar muita bola, ele foi bem no Ceará, ele conseguiu ir muito bem no Vitória, vocês lembram do ano que ele jogou no Vitória ali, que era Marinho, Chiesa e o outro jogador era o Zé Love. Eles salvaram o Vitória do rebaixamento. E agora o Marinho chega num Fortaleza estruturado, um time muito arrumadinho que o Marinho só tem a somar. Vai demorar um pouquinho para engrenar, mas acho que o Marinho tomou a decisão certa em deixar o Flamengo, onde ele era sempre banco, não tinha uma opção ali de continuidade, não vai ser um time que ele vai ter que carregar, como foi o caso do Santos, é um time que ele vai chegar para somar. E o Marinho joga a bola, acredito que tem tudo para dar certo no Fortaleza, e o Fortaleza mais uma vez foi pontual na janela de transferências. Agora, se a gente fala, claro, que o Marinho foi uma boa contratação pro Fortaleza, a gente tem que colocar nessa lista então o Luiz Araújo pelo Flamengo, tá? Até porque foi a chegada dele que mostrou pro Marinho que ele não ia ter espaço para continuar no rubro-negro. Isso já estava claro antes, mas com o Luiz Araújo evidenciou definitivamente. O Luiz Araújo teve uma boa ali, ele surgiu no São Paulo, foi muito bem. Na Europa ele não foi tão bem assim, no Lille. Depois disso ele, acho que ele passou em mais um clube ainda, foi pra MLS e na MLS, bom, a gente sabe que ali joga um outro tipo de esporte, não é nem futebol mais, é soccer, né? E a decisão dele voltar pro Flamengo foi muito boa. Espero, claro, que o Luiz Araújo não seja uma decepção como foi o Cebolinha, que também chegou com grande status, uma grande contratação, mas no Flamengo ele não conseguiu acontecer. O Cebolinha tá devendo até hoje, não conseguiu se firmar e não conseguiu nem sequer ameaçar os titulares do Flamengo. Mesmo que o Pedro não faça isso sendo tão bom, o Cebolinha podia ter feito isso mais vezes. E o Luiz Araújo acho que tem condições de fazer isso sim. Ele já chegou no Flamengo mostrando muita vontade. Não é um jogador fora de série, nunca foi um jogador acima da curva. Tanto é que quando surgiu no São Paulo, o David Neres chamava mais atenção do que o Luiz Araújo. Mas ele fez grandes jogos pelo São Paulo. Teve um contra o Santos, que ele dá a vitória pro São Paulo de virada ali, 3-1 na Vila Belmiro, fazendo um grande jogo. Então o Luiz Araújo eu acredito que tem tudo sim para ser uma grande contratação do Flamengo. Chega num time muito arrumado, com muita intensidade com o São Paulo e é o estilo do Luiz Araújo, tá? Não vai ser titular nesse time, mas é uma excelente reserva pro Bruno Henrique, por exemplo.
Bom, e a gente tem que destacar também uma contratação aí feita pelo Bahia. Cara, o Bahia fez outra excelente contratação que eu quase coloquei nessa lista, que é o goleiro Adriel, que tava no Grêmio. É um excelente goleiro, mas o grande nome mesmo do Bahia é o Gilberto, cara. Os caras contrataram o Gilberto, que tava no Benfica. É um excelente lateral direito que eu achava que devia ter sido até mais testado na seleção brasileira. É um jogador de primeiríssimo nível. O Bahia, agora com o investimento da SAF, é claro que vai ter jogadores pontualmente sendo contratados com um nível mais alto, e pra mim, o Gilberto é desses jogadores. Teria vaga em outros clubes que estão disputando títulos aqui na América do Sul, e eu espero que o Bahia também em breve esteja nessa condição de disputar melhor aí os títulos aqui, visto que hoje o Bahia não tá disputando título nacional nenhum e ainda tá brigando pra não cair no Brasileirão, tá na parte de baixo da tabela. O Gilberto soma demais e é bom jogador. Ótima contratação do Bahia. E em sexto lugar na nossa lista a gente tem que falar do Alan. Pois é, o Alan, que foi contratado aí pelo Flamengo, joga muita bola, tá? O Alan, a gente tem 3 times aqui no Brasil que são sempre favoritos aos títulos: Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Sempre que eu quero dizer, nos últimos anos, são os times de maiores investimento. E o Alan era titular absoluto no Galo, foi sondado pelo Palmeiras, que queria pagar uma bala por ele, e quem conseguiu tirar o cara de lá foi justamente o Flamengo. Então assim, é um jogador que era desejado pelos 3 clubes ali. Aí você fala, pô, mas então por que o Galo quis vender? Nunca quis. Inclusive, esse foi o principal motivo do Kudê ter perdido a linha lá no Atlético Mineiro. Vender um jogador como o Alan para um rival não tem a menor condição. E o que aconteceu foi justamente isso. O cara chegou no Flamengo, tá quietinho, tá no sapatinho, voltando de lesão, tem que ganhar o espaço na bola, mas não vai demorar muito tempo pro Alan ganhar a posição dele no Flamengo e não sair mais. Thiago Maia dança nessa aí. Agora em quinto lugar, uma baita contratação, e foi feito pelo Corinthians, que trouxe o Veríssimo por empréstimo do Benfica. Cara, o Veríssimo é zagueiro de primeiríssimo nível, muda completamente o Corinthians de patamar. Visto que pode perder agora o Murilo, aí é uma tristeza. Mas olha, o Veríssimo é um jogadoraço, tá? Eu queria ver jogando o Murilo, por exemplo, que tem proposta do Napoli, por isso eu acho que não fica, com o Veríssimo. Ia ser muito difícil aí, o Corinthians ia montar uma defesa muito sólida mesmo. O Veríssimo chega pra somar demais, vem de lesão, uma lesão complicada, tava sem espaço no Benfica, mas se ele voltar jogando metade do que ele jogava, já vira um jogador muito melhor que qualquer zagueiro que a gente tenha no Corinthians. E em quarto lugar na nossa lista, quase entrando no nosso pódio, um jogador que foi pouco falado aí, mas que vai chegar e vai fazer a diferença, principalmente pelo clube que ele vai chegar. O Matheus Pereira fecha com o Cruzeiro, é uma excelente contratação. Chega no sapatinho também, vai pegar o ritmo de jogo, e quando esse cara jogar o que sabe, pode ter certeza que ele vai fazer diferença, vai ganhar pontos pro Cruzeiro, vai ser aquele tipo de jogador que muda um time de patamar. Joga muita bola o Matheus Pereira, e outros clubes queriam o jogador, deu sorte o Cruzeiro, do coração dele bater azul e branco. E aqui no nosso pódio, olha, podia trocar aqui o segundo e o terceiro jogador de posição, que seria justíssimo. Tá em terceiro lugar o Ener Valencia, até por ser um jogador com menos grife, tava jogando numa liga não tão forte assim, que é a Liga Turca, tava no Fenerbahçe, mas ele chega no Internacional e, por exemplo, já fez um gol jogando pela Libertadores, ficou devendo nos primeiros jogos, aquela questão de adaptação, mas já marcou um gol importante contra o River Plate, que mantém o Inter vivo na briga aí pela classificação para as quartas de finais da Libertadores, só precisando de uma vitória simples em casa aí, né, pra já conseguir levar o jogo pra prorrogação e pênalti e passar. 2-1 pro River, se o Inter fizer um golzinho só em casa, tá tudo tranquilo, se meter 2-0 passa. O Ener Valencia já mostra que ele tá fazendo essa diferença. O cara que jogou Copa do Mundo na temporada passada, jogador de seleção, ele é muito bom jogador e merece respeito. Acho que o Inter acerta. Depois de ter visto o seu principal rival contratar o Luis Soares e ver a polêmica que deu com ele, pro Inter foi muito bom contratar o Valencia. Tem menos grife, vai chamar menos atenção e menos mídia, mas dentro de campo joga muita bola. Em segundo lugar na nossa lista, um jogador que assim, muda time de patamar pelo que sabe jogar, só precisa ver se vai jogar, que é o Lucas, que tava no Tottenham da Inglaterra, e assim, o Lucas jogou pouca bola no Tottenham, essa é a verdade, fez grandes jogos, mas ele não teve nenhuma temporada que se consolidou. Por um período ali, até por um erro que ele cometeu, jogando até como lateral, acho eu, Lucas errou no jogo, depois disso ele ficou um bom tempo sem jogar, chegou a ser rebaixado ali para jogar com o Sub-23 e manter o ritmo de jogo, né, o time de aspirantes, mas o Lucas, cara, é bom jogador, quando tá focado e quer jogar, ele consegue isso. É bom dizer que muita gente tá falando que o Lucas tem um contrato já
com um clube da MLS ou enfim do México e que ele vai jogar aqui no Brasil só por 4 meses. Isso não é verdade, tá? O Lucas não amarrou nenhum contrato, ele tem conversa com outros clubes. Esses 4 meses vão servir justamente pro Lucas conseguir negociar esse contrato melhor. Então o Lucas não tem nenhum contrato amarrado, é do interesse dele, por ser São Paulino, por gostar do clube e tudo mais, jogar bem e também, é claro, para ele conseguir um contrato melhor ainda no final do ano, indo para um clube do exterior, ou até mesmo para renovar com o São Paulo e continuar com um baita contrato. E o Lucas é uma senhora contratação. Nesse momento que o São Paulo tá numa fase final de Copa do Brasil, também de Copa Sul-Americana, cara, é importante demais ter um jogador desse nível, que é driblador, que é veloz. Lucas deita, meu irmão, sem discussão nenhuma. Pô, em primeiro lugar na nossa lista, não tem como não colocar o Rames Rodrigues, porque é um jogador que tem um currículo impressionante, mas sou sincero pra vocês, há muito não vejo o Rames Rodrigues fazer uma partida excepcional. Há muito eu não vejo o Rames Rodrigues. Acho que a última vez que eu vi o Rames Rodrigues em campo foi pelo Everton ainda, sob o comando do Ancelotti. Então assim, faz muito tempo, era outro jogador. Não sei como tá o Rames Rodrigues hoje, acredito que nem você sabe. Você falar que viu ele jogando no mundo árabe, ou que viu de repente ele jogando no Olympiacos, realmente tu é um guerreiro, meu irmão. Mas pelo currículo do Rames Rodrigues, pelo apelo, pela mídia, por tudo que simboliza e por ser um camisa 10, com uma batida na bola diferente, acho que ele merece estar no topo da lista. É uma contratação que pode somar pro São Paulo em vários setores, sabendo utilizar o jogador. Claro, não dá para ele jogar 60, 70 jogos por temporada, mas sabendo usar ele nos jogos certos, o São Paulo muda de patamar sim. Ele é o arco perfeito para lançar uma flecha igual o Lucas. Mas aí, a tua lista de melhores contratações do futebol brasileiro nessa janela de transferência tá diferente dessa? O que você falaria de diferente? Qual jogador faltou nessa lista? E outra coisa, será que a gente ainda vai se surpreender com algum jogador sem contrato que pode aparecer em algum clube? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui melhorando cada vez mais essa lista. Valeu e tchau, tchau.